Olá, começando mais um Alesp Conecta de hoje. Lembrando, para quem assiste pela primeira vez o Alesp Conecta, aqui é uma prestação de serviço. A gente conta para você que está vendo ou vendo a gente o que acontece nos diversos setores da sociedade, conta para vocês um pouquinho de cada experiência nesses setores. E hoje o meu convidado é o Caio Calegari, ele que é coordenador de projetos do Todos por Educação. Caio, bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado, Julie. Obrigado pelo convite para falar com vocês. Olá a todos. Espero que a gente tenha aqui uma conversa profícua para tirar todas as dúvidas sobre educação. Justamente a educação, talvez nesse momento mais ainda particular de pandemia, as pessoas que estão em casa estão ouvindo as dificuldades do mundo da educação nesse momento. Mas antes da gente aprofundar sobre isso, eu te apresentei agora, falei sobre o Todos pela Educação. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Todos pela Educação, só para contextualizar para quem vai ouvir bastante dessa frase aqui hoje. Maravilha. Julie, o Todos pela Educação é uma organização da sociedade civil, um movimento organizado que existe desde 2006. Né? Ele foi criado por uma conjunção de defensores da causa da educação pública de qualidade para todos. Né? E desde 2006 vem atuando tanto do ponto de vista técnico quanto de mobilização da sociedade para garantir o avanço de pautas fundamentais para a melhoria do ensino no nosso país. Né? Então, desde a questão de tornar a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, o que a gente conseguiu alcançar em 2009, até também a aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014 e vitórias mais recentes que foram conquistadas, por exemplo, em preservação do orçamento da educação nos anos mais recentes. E nós agora temos acompanhado muito fortemente o Congresso Nacional. Inclusive, somos da Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista de Educação, né, que é tanto com deputados quanto com senadores de todos os matizes ideológicos, que atuam pela educação pública de qualidade. E nesse escopo, nós temos avançado nos estudos já há 3 anos sobre Fundeb e Sistema Nacional de Educação, que são as pautas mais estruturantes da educação brasileira hoje, sempre apoiando, claro, também a necessidade de valorização do magistério, dos professores e dos demais profissionais da educação brasileira. E aproveitando o seu gancho, você falou do Fundeb, né? E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também temos deputados que o ano passado, também em 2019, tivemos audiências públicas sobre o Fundeb, que é muito importante, é um fundo aí de manutenção e desenvolvimento da educação básica, valorização dos profissionais da educação. Eu ia falar um pouquinho disso lá na frente, mas eu vou aproveitar o seu gancho para trazer agora para o começo do programa. O quanto é essencial o Fundeb hoje para esse desenvolvimento da educação pública de qualidade? Bom, Júlia, em primeiro lugar, o Fundeb é a pedra angular do nosso sistema educacional. Né? Sem ele, nós não temos financiamento público das escolas públicas. Né? Fundeb, hoje, ele representa metade de todo o investimento público que é feito em educação. Ele foi construído, passou a vigorar em 2007, né? E ele, em cada um dos estados, ele é responsável justamente por essa função que está no nome dele, né? Permitir a manutenção e o desenvolvimento da educação básica brasileira. E mais que isso, valorizar os profissionais da educação. Então, ele cumpre essas missões, né? E a gente pode dizer com toda a confiança, com toda a segurança, que o Fundeb ele foi essencial, ele é essencial para todo o avanço que a gente teve nos últimos tempos de acesso à educação básica. E se nós temos também políticas continuadas que são bem feitas no Brasil, como a gente fala dos casos do Ceará, do Acre, de Pernambuco, esses casos só foram possíveis porque eles tiveram como esteio, como pedra angular,
Sem o Fundeb, as redes de educação no Brasil inteiro não têm segurança de quanto vão ter de orçamento no ano seguinte. Com o Fundeb, passam a ter, porque essa informação é uma informação que deriva, o orçamento passa a derivar do número de matrículas que cada rede de educação tem. E a gente está num momento, eu quero te aproveitar aqui para contar como é que está esse momento. A gente sabe que o Fundeb, como ele existe, todo esse programa de investimento, esse fundo, vence, entre aspas, agora no final do ano, dia 31 de dezembro. Me parece que está em tramitação um novo tipo, eles estão chamando de novo Fundeb, né? Não sei se eu posso chamar assim, mas ainda continua, a grande preocupação é que o Fundeb seja extinto? Júlio, o que a gente tem, o Fundeb ele nasceu como um aprimoramento do Fundef, que existia desde 96. Né? Então, a gente tem mais de 20 anos de história aí dessas políticas de financiamento de base, né, da educação. Mas essas duas políticas são políticas que foram criadas com natureza transitória. Né? E por que isso? Para que se possa avaliar se aquela política seria bem sucedida ou não. Depois de todos esses anos de vigência, categoricamente, as pesquisas mostram que o Fundeb foi muito bem sucedido nos seus objetivos e, portanto, precisa ser mantido. Mas, pela natureza original, o Fundeb acaba em 31 de dezembro de 2020. Acaba daqui, portanto, 6 meses. Né? E se ele acabar, como eu estava falando, é o colapso financeiro das escolas públicas do Brasil, de boa parte das escolas públicas. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse impacto do fim do Fundeb, mas efetivamente o Fundeb corre o risco de acabar sim, né? A não ser que a gente vote uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, porque o Fundeb ele está previsto na Constituição. E por se tratar de distribuição de impostos, ele precisa estar na Constituição. Por isso é fundamental uma PEC de um novo Fundeb. Né? Um Fundeb que seja permanente, sem prazo para acabar, sem colocar em risco, como está sendo colocado agora, a continuidade dos trabalhos educacionais no Brasil inteiro, portanto precisa ser permanente. E além disso, ele tem a possibilidade, como se discute já há bastante tempo no Congresso, de que ele seja aprimorado. Então, não é apenas um novo Fundeb permanente, é um Fundeb melhor, mais justo e ampliado. E eu vou aproveitar, então, mais uma vez a sua fala para atentar quem está ouvindo, vendo a gente, e não entendeu muito bem o que isso significa. Significa, sem esse valor que é disponibilizado para as escolas públicas, você não consegue fazer muitas coisas na escola. Né? Isso significa, o dinheiro, se eu falo, você, por favor, me ajuda, Caio, eu não sou especialista no tema, mas você me ajuda. É um dinheiro que é repassado, então, para governos e municípios, para que essas escolas tenham um valor a mais para usar no que precisa. É isso. Assim, falando basicamente é isso, mas eu quero que você aprofunde aí, dizendo assim, por que então, que as pessoas falam, tá, mas é um dinheiro, mas o dinheiro já não vem do Estado, o dinheiro já não vem do governo, né? Só para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Maravilha. Eu vou primeiro fazer uma explicação bem sintética do que é o Fundeb. Aqui um pouco até acadêmico, né? Bem rigoroso. O Fundeb é o professor. Seguinte, Exato. Tentar aqui trazer o que eu também aprendi com os professores que estão há anos na luta por um Fundeb de qualidade permanente. Mas, indo bem direto ao ponto, o Fundeb ele é estruturado da seguinte forma: são 27 fundos estaduais, não existe um Fundeb único nacional. Né? São 27 fundos estaduais, cada estado tem o seu, né? E esses fundos, eles redistribuem entre o governo do estado e os municípios do estado impostos que já estão vinculados à educação. Quanto que é essa soma, se a gente pega os 27 fundos estaduais? Dá mais de 150 bilhões de reais, dado de 2019. Né? Então, o que a gente tem uma política que é gigantesca do ponto de vista de orçamento.
Então, se a gente for pensar em explicação do que é o Fundeb é realmente a base, né? É o que sustenta as escolas de pé, é o que garante o pagamento dos professores, né? Hoje, boa parte dos municípios brasileiros usam cerca de 80%, 90% dos recursos que vêm do Fundeb para pagamento de folha dos professores. Ou seja, se o Fundeb acaba, esses recursos que estão vindo do Fundeb, eles param de ser redistribuídos, e ao parar de ser redistribuídos, os municípios para os quais o Fundeb é muito importante, depois eu posso trazer alguns números disso, a respeito disso, no estado de São Paulo, por exemplo, mas o quanto que, no final das contas, o Fundeb é fundamental para garantir a continuidade dos trabalhos mais básicos das escolas e das redes de educação. Então, de novo, a questão o Fundeb é composto por 27 fundos estaduais, cada um redistribuindo impostos já vinculados à educação, e aí onde que entra o governo federal? Porque todo mundo acha, todo mundo não, mas é uma fala muito comum, é que o Fundeb é do governo federal. Não, o Fundeb é da estrutura federativa brasileira, de estados, municípios e do governo federal. O governo federal entra com uma parcela dos recursos para complementar o dinheiro dos fundos estaduais dos estados mais pobres do país. Então, por exemplo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, são 9 estados que são hoje beneficiados por um recurso que é de 15 bilhões, ou seja, 10% daqueles 150 bilhões que a gente tinha falado, que são os 150 bilhões que são os impostos vinculados ao Fundeb. Uma política de enorme magnitude financeira, do qual participam estados, municípios e o governo federal. Pois é, então era importante, Caio, contextualizar essa questão, porque para a gente chegar em outros assuntos sobre educação nesse momento de pandemia, é muito importante falar sobre o Fundeb. Porque se a gente já tem esse problema no mundo da educação até o final do ano, imagina isso nesse momento de pandemia, em que a gente vê o quanto a educação no país, em especial ali a educação básica de primeira, segunda série, está sendo impactada. Mas antes da gente chegar ali, já que a gente está falando de Fundeb, você falou dos números aqui no estado de São Paulo, vamos aproveitar para a gente fechar essa página de Fundeb aqui no programa. Então, se você puder passar então esses números aqui no estado de São Paulo, como é que seriam, por favor? Tá bom, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria trazer alguns dados que foram apresentados para os municípios no ano passado, né? Tive a oportunidade de conversar com gestores municipais, prefeitos, secretários municipais de educação, falando sobre a importância do Fundeb, né? O Fundeb, no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, né, ele é bilionário, então ele tem dezenas de bilhões de reais que são redistribuídos pelo Fundeb. Uma parte fica com o governo do estado, e outra parte fica com os municípios, né? De acordo com o número de matrículas, essa é a regra, né? Cada rede de educação recebe de acordo com o número de matrículas que tem. E aí, só para passar alguns dados sobre a importância, né, do Fundeb, quando a gente está falando do cenário de desigualdade no financiamento da educação, porque o Fundeb ele é muito importante para equalizar, como você disse em primeiro lugar, Júlia. O Fundeb tem a missão de garantir recursos mínimos para todo mundo. E com isso ele reduz desigualdade. Essa é o grande feito do Fundeb. E se a gente estivesse numa situação no estado de São Paulo sem o Fundeb, nós teríamos municípios que teriam menos de R$2.000 por aluno por ano para investir em educação básica. É pouquíssimo. Você divide isso por 12, né, por mês, dá um valor que não sustenta escolas de qualidade abertas, não paga o piso salarial dos professores. Então, esse seria o quadro, enquanto, por outro lado, a gente teria alguns municípios aí com R$30.000 por aluno por ano. Com o Fundeb, os municípios paulistas que têm mais recurso por aluno cedem, compartilham recursos com os municípios que têm menos recursos por aluno, né? Os municípios mais vulneráveis, onde também a educação carece de mais investimento. E aí, essa desigualdade
que sem o Fundeb seria da ordem de 20 vezes, né? Essa questão aí de 1,5, R$ 1.500 por aluno por ano, R$ 2.000 por aluno por ano, contra 30 mil, essa realidade, que então era de 22 vezes, esse abismo de 22 vezes, passa a ser um abismo ainda grande, mas muito menor, que é de 3 vezes. Então, a gente tem o caso aí de municípios como Pirapora do Bom Jesus, que tem R$ 5.000 por aluno por ano, hoje em dia, né? Enquanto a gente tem município como Santana da Ponte Pensa, que antes tinha 30 e agora passou a ter R$ 12.000 por aluno por ano. Então, é uma desigualdade muito menor. E veja que municípios como Pirapora do Bom Jesus, como Itaquaquecetuba, como Francisco Morato, que são municípios muito vulneráveis do ponto de vista social, eles dependem quase que exclusivamente dos recursos do Fundeb e, com o Fundeb, alcançam aí uma margem de financiamento, uma capacidade de financiamento de R$ 5.000 por aluno por ano. Ainda é pouco, mas é muito melhor do que essa situação sem o Fundeb. Isto posto pelo Caio, né? Importantíssimo. E olha, até que foi melhor a gente começar esse papo falando do Fundeb para as pessoas entenderem que momento peculiar a gente está na questão de educação. Se a gente já tem todos esses problemas que o Caio nos apresentou, nos contou sobre essa questão do Fundeb, que pode acabar no final do ano, e é uma grande preocupação do Todos pela Educação e também de quem está na área, a gente junta para um momento em que a pandemia impactou demais a educação no Brasil. E a educação, eu digo, de aula mesmo. Não necessariamente as aulas remotas e as aulas online conseguem chegar a todos os alunos. E a gente está falando aqui de escola pública, tá? Porque escola particular é uma outra realidade. Então, vamos falar de escola pública, que é a grande parte dos alunos no estado de São Paulo e também no Brasil. A pandemia impactou não só em como esses alunos estão aprendendo, ou o que eles vão deixar de aprender em 2020. Não sei por onde a gente começa, por onde é o menos pior, Caio. A gente tem um efeito dessa pandemia que é um efeito que vai durar por anos a fio, né? E é muito difícil responder essa questão, né? Discutir isso, qual que é o impacto, porque todos esses efeitos, eles estão condicionados pelo que a gente está fazendo nesse exato instante, né? No que os municípios e o governo do estado, não só de São Paulo, de todo o Brasil, têm realizado como ações para garantir a principal coisa a ser garantida nesse momento, que é evitar a expansão, a abertura do abismo de desigualdade que a gente já tem no Brasil e que tem um risco de ficar gigantesco, ainda maior, né? Então, essa desigualdade que a gente tem hoje já entre escolas privadas e escolas públicas, né, corre o risco de se ampliar, e não só isso, também dentro das redes públicas, a chance que a gente tem é que, se nada for feito, ou se nada for muito bem feito, essa é a grande questão, a possibilidade é que os alunos, as crianças e os jovens das famílias mais vulneráveis tenham condições de seguir no caminho de aprendizagem que vão ser condições muito frágeis, né? Porque nesse momento não apenas está faltando estudo, não apenas está faltando acesso à internet para garantir o acesso à atividade remota, mas também muitas vezes está faltando alimentação, está faltando merenda, que às vezes não é entregue para as famílias, e nesse sentido, famílias que já são vulneráveis passam a ter uma condição de saúde também muito mais frágil. Então, esse é o nosso contexto, né? Mas, felizmente, aqui a gente está com uma fala que é quase apocalíptica, né? Porque se o Fundeb acabar, é o apocalipse. Agora, se a gente não fizer nada, também é o apocalipse. Mas, felizmente, muitas redes de educação têm se organizado. A maioria das redes de educação no Brasil tem se organizado para garantir pacote de dados para os seus alunos, para eles poderem acessar a internet, um desafio gigantesco, para garantir
informações para as famílias, né, sobre o que deve ser conduzido agora de atividade pedagógica, para garantir as próprias atividades remotas, para garantir alimentação. Então, são uma série de estratégias que vêm sendo colocadas. Mas todas elas dependem de um ponto fundamental que se liga também à questão do Fundeb, que é financiamento da educação. Na história do financiamento da educação no Brasil, nós temos uma característica que nos marca, que é vinculação de impostos para a educação. Essa garantia tem uma parte do ICMS, do IPTU, do ISS, do IPVA, são obrigatoriamente, é uma parte que é obrigatoriamente destinada para a educação. Né? Mas o que acontece nesse instante é que com a crise econômica, com o isolamento social necessário e a crise econômica decorrente da paralisação de muitas atividades, o que acontece é que a arrecadação de impostos também tem caído, né? Principalmente ICMS e ISS. Isso faz com que os recursos que são garantidos para a educação se reduzam muito, abruptamente. Então, muitas redes de ensino que estão preparando despesas adicionais para esse momento de pandemia, para garantir comunicação, alimentação, etc. e tal, essas redes de educação estão vendo seus recursos minguando, porque os impostos estão minguando. Então, ou a gente tem também uma solução nacional, puxada pelo Congresso e pelo governo federal, para garantir o financiamento da educação em todas as localidades, recompondo os impostos que estão sendo perdidos nesse momento, ou então, esse cenário que a gente está vendo de atividades remotas, de escolas fechadas, mais atividades remotas, e os professores dando aulas, participando, mesmo esse cenário não está garantido para 2021. O que a gente tem é a possibilidade que nem atividade remota a gente tem em 2021 e nos anos seguintes, porque vai faltar recurso para pagar professor, que é a principal despesa na educação. E aí, Caio, quando você fala em questão apocalíptica, na verdade é a gente trazer aqui no Alesp Conecta o que está acontecendo nas entrelinhas, porque todo mundo tem lido muito sobre a Covid-19, o quanto ela tem impactado o sistema público de saúde, essas questões sanitárias, mas a gente também tem a obrigação, enquanto jornalistas, enquanto Rede Alesp, uma rede de comunicação, mostrar o quanto os outros setores estão sendo impactados, e você está mostrando cirurgicamente o quanto a educação no Brasil já está impactada pela pandemia, já estava por outras questões, né? Nesse momento de pandemia, as coisas me parecem que estão muito mais latentes e muito mais preocupantes no sentido, e daí? Depois que passar a pandemia, que a gente não faz ideia de quando isso vai acontecer, como vão ficar esses financiamentos que você acabou de explicar para a gente, como vai ficar do outro lado da ponta, né, que a gente ainda não falou, e eu quero falar com você antes que a gente acabe o programa, que é o aluno, né, porque o aluno... muita gente, e principalmente nós que somos pais, a gente se preocupa. Eu vejo no grupo lá de WhatsApp dos pais que a grande preocupação é: meu filho vai perder o ano? Em que isso vai impactar na vida de aprendizado do meu filho? Ainda mais no meu caso, que o filho está no processo de alfabetização. Isso vai impactar aí na vida dele, como é que vai ser? A gente está falando de financiamento e a gente está falando também do aluno na ponta, né, Caio? Com certeza, Júlia. Essa é a grande questão, né? A questão não é o valor específico, a cifra no orçamento, né? A gente tem que ir para além dos números e concretizar qual que é o efeito disso tudo. E o efeito é a oportunidade educacional para os estudantes. A condição que o estudante tem de estar na escola, estar nesse território afetivo, território dos afetos, território do desenvolvimento integral, que é a escola, né? E tendo condição de aprender. Essa é a grande finalidade da escola, né? Eu não sei se está travando a câmera aqui, Júlia, para você está travando? Para mim estava dando uma travadinha na internet. Pode seguir, tá tranquilo. Maravilha.
Peço desculpas aí por essa tirada de dúvidas aqui, porque aqui estava dando uma travada. Mas, a respeito disso, a gente tem um compromisso agora, que é um compromisso compartilhado pelas famílias, compartilhado pelas escolas. Então, família e escola vão precisar trabalhar juntos, né? Para quê? Para que a retomada das atividades presenciais seja muito bem feita, garantindo que as desigualdades não prosperem, né? Garantindo que a aprendizagem se concretize, e para precisar de muitos cuidados do ponto de vista de cuidados sanitários, né? Que protejam as nossas crianças e nossos jovens, mas também um cuidado de recuperação da aprendizagem que não foi feita nesse período, né? A gente precisa ser realista aqui. Mesmo os trabalhos mais bem feitos do ponto de vista remoto, eles carecem da troca que acontece na sala de aula, da troca do professor com o aluno. Então, muita coisa vai realmente ficar no caminho sem ter sido ensinada e aprendida pelos estudantes. Então, fundamentalmente, o que a gente vai precisar fazer é a avaliação diagnóstica. E aqui as redes de educação não precisam ter medo dessas avaliações diagnósticas. São para apoiar os estudantes e os professores, né? Para entender o que efetivamente foi aprendido durante o período de pandemia. E o que no pós-pandemia vai ter que ser garantido de oportunidade de aprendizagem. Porque só assim a gente vai poder reconstruir o nosso país. É através da educação de qualidade. Senão o risco, e alguns estudos já mostram isso, o risco é que essa geração tem uma perda de produtividade. Isso significa também salário lá na frente, que vai ser uma perda tremenda. Para garantir a recuperação do país, a gente precisa investir em educação. Investir em educação, no final das contas, é investir no estudante. É isso mesmo, Caio. Por isso que também era importante a gente falar dessa outra ponta, que são os estudantes, não tem como. Mas a gente está praticamente terminando o nosso programa. Falei para vocês, esse bate-papo é quando a gente vê, pronto, acabou. Então, primeiro eu já deixo um convite para uma próxima, você voltar aqui para o Alesp Conecta para a gente falar mais de educação. Para quem só ouviu falar sobre o Todos pela Educação só hoje, deixa aí o endereço de vocês do site, porque tem muita coisa legal, tem estudos e pesquisas muito bacanas, assim, para os pais também poderem conhecer um pouquinho desse mundo. Caio? Maravilha. Obrigado pela oportunidade, Júlia. Obrigado pela oportunidade a todos vocês que assistiram, e convido vocês para o diálogo, né, para o debate, através das nossas redes sociais, através do nosso site. O nosso site é todospelaeducacau.org.br. Ali tem, como a Júlia falou, um monte de material para ser consultado pelas famílias, por quem quer mobilizar, engajar a comunidade educacional, né? Nesse trabalho que é essencial. Nesse momento, nós temos essa missão, né, que é garantir que a educação seja preservada nesse momento de pandemia, né, que as condições de aprendizagem sejam preservadas e que nós também continuemos a trabalhar pelas melhorias necessárias. Um dos caminhos é o novo Fundeb. O Fundeb não é só garantir, de novo, como eu tinha falado, ele permanente, mas é ele também aprimorado, mais justo. E todos esses materiais estão no site, nas redes sociais. Então, fica esse convite. Agradeço a atenção de todos vocês. Júlia, muito obrigado mesmo. Obrigada, Caio. Caio Caligari, coordenador de projetos do Todos pela Educação. Quer rever esse nosso programa aqui, o Alesp Conecta, e toda a programação da Rede Alesp? Vai nas nossas plataformas digitais e no YouTube da Rede Alesp. Você vê tudinho por lá. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.